Hoje a gente vai desvendar a ciência por trás de um monte de coisas que se movem por aí. E vamos falar sobre uma invenção que, nossa, mudou o mundo para sempre: as máquinas térmicas. E para começar, que tal uma pergunta sobre algo bem familiar, né? O motor de um carro. Alguém já parou para pensar como é que aquela engenhoca faz um carro inteiro sair do lugar? Olha, olhando assim, de primeira, parece super complicada, né? Mas a verdade é que tudo isso se resume a uma única ideia, mas uma ideia muito poderosa: usar o calor para criar movimento. É isso mesmo. Basicamente, o motor provoca umas explosõezinhas controladas ali dentro para empurrar as peças e, no fim das contas, fazer as rodas girarem. E essa mágica toda de transformar calor em movimento tem um nome oficial na ciência, sabia? É o que a gente chama de máquina térmica. Vamos entender direitinho o que é isso? Bom, vamos lá. Máquina térmica. Parece um nome chique, mas é só o jeito que a gente chama qualquer aparelho que consegue pegar calor e transformar em alguma coisa se mexendo. É só pensar nisso. É energia que vem do calor, virando movimento puro e simples. E o mais legal de tudo é que dá para explicar como isso acontece com uma espécie de receita bem simples. Juro, não tem segredo nenhum. Então, vamos para os ingredientes principais dessa nossa receita. Basicamente, toda máquina térmica precisa de duas coisas que são essenciais: uma fonte quente e uma fonte fria. Olha só esse esquema aqui. A máquina térmica, ela pega a energia da fonte quente, certo? Aí ela usa uma parte dessa energia para realizar o que a gente chama de trabalho, que no fundo é criar movimento, e o calor que sobra, que não foi aproveitado, é jogado fora lá na fonte fria. Então a receita é essa, em 3 passinhos. Primeiro, pega calor de um lugar bem quente. Segundo, usa um pedaço desse calor para fazer alguma coisa se mover. E terceiro e último passo, o calor que sobrou, que não virou movimento, é descartado num lugar mais frio. Simples assim, né? É sério, se a gente guardar na cabeça esse ciclo, do quente para o frio, com o movimento acontecendo ali no meio, pronto, já entendemos a ideia principal por trás de todos esses motores e máquinas que existem por aí. Agora, que tal a gente dar uma olhada em alguns exemplos do nosso dia a dia, para a gente conseguir enxergar esse princípio funcionando na prática e ver como ele está em todo lugar? Olha aí, o motor a vapor clássico, bem famoso lá da época da Revolução Industrial. E o princípio é exatamente o mesmo. O fogo esquenta a água, essa água vira vapor, e o vapor com muita pressão empurra uma peça, o pistão, para cima e para baixo, criando um movimento. E essa comparação é perfeita, porque mostra como a mesmíssima ideia central conecta um trem a vapor super antigo com o motor de um carro moderno. Os dois, no fim das contas, usam a energia do calor para gerar força e movimento. Incrível, né? Ok? Vamos fechar com aquele resumo rápido com os pontos mais importantes para a gente guardar e, claro, mandar super bem em qualquer prova. Então vamos lá, o que realmente importa aqui. Primeiro, a grande ideia. Máquinas térmicas são feitas para transformar calor em movimento. Para isso acontecer, elas sempre trabalham num ciclo, levando o calor de uma fonte quente para uma fria. E o mais importante de tudo, é nesse caminho que uma parte do calor vira trabalho, ou seja, movimento. A gente viu isso funcionando tanto no motor a combustão dos carros, quanto nas máquinas a vapor dos trens. E para fechar, fica aí uma pulguinha atrás da orelha. Com base em tudo que a gente conversou sobre mover calor de um lugar para o outro, uma geladeira que tira o calor de dentro e joga para fora, será que ela poderia ser considerada um tipo de máquina térmica? Fica aí a reflexão.